Olá, tudo bem? Na aula anterior a gente falou sobre a pirâmide evolutiva do toque humano, né? Então a gente começar com um toque empírico, um toque simples, que vai construindo o seu saber até chegar num toque que realmente trata, né? E aqui nós temos, e hoje eu vou falar sobre um termo que normalmente a gente começa a usar a partir daqui, que seria o correto, mas eu vou trazer algumas situações, né? O termo cura, né? Então, o que acontece quando a gente começa a curar as pessoas? O que vai acontecer nesse momento, né? E aqui eu tenho dois caminhos dessa cura, né? Eu tenho uma cura simbólica, aquela coisa do holístico, do todo, o autocuidado, enfim, a promoção da saúde e tudo mais, aquela coisa mais bem-estar, o fator emocional. E eu tenho o que a gente trabalha aqui, que é o fator clínico e científico, né? Onde a gente foca um tratamento de cura pensando em fisiologia, pensando em alívio da dor, melhor circulação, equilíbrio do sistema nervoso, enfim, realmente, fisiologicamente, o que essa massagem faz, o que essa massagem provoca nesse nosso paciente, que a gente promove a cura, vamos dizer assim, né? E aí, o que acontece quando a gente começa, quando nossos pacientes, né, começam a identificar a gente como tratamento de cura? A gente tem um sério problema jurídico aqui, que é o que? No Código Penal do Brasil, né, artigo 284, ele tipifica o crime de curandeirismo, que ocorre quando alguém... Vou ler aqui na íntegra para vocês, estava pesquisando sobre isso e vou ler aqui na íntegra. Prescreve ou ministra habitualmente qualquer substância, usa gestos, palavras ou meios diversos para curar enfermidades, faz diagnóstico ou promete cura sem habilitação legal. Ou seja, quando a gente exerce o que eles... a profissão da medicina, né? E aí eu fui... Minha pergunta tá, mas o que é exercer a profissão de medicina? A gente sabe que a gente não pode indicar remédio, a gente não pode diagnosticar, né? A gente faz o nosso escopo da nossa prática de massoterapia, a gente não faz diagnóstico, a gente faz avaliação e a gente avalia para tratar os casos que ali estão, né? Então a gente não faz diagnóstico, a gente não prescreve nada, né? A gente vai recomendar, a gente faz recomendações, por exemplo, no escopo da prática da massoterapia TME, a gente faz recomendação, recomendo que você procure um educador físico para fazer atividade física, recomendo que você se alongue, recomendo que você faça exercício de força, enfim, você vai fazer recomendações e não prescrições, né? Então aqui tem uma diferença. Só que aqui fica uma situação complicada, usa gestos, palavras ou meios diversos para curar enfermidades. A nossa massagem ela é gestual. A gente tem regulamentação profissional? Mais ou menos, tá? Mais ou menos. A profissão não é muito clara em relação a isso. Nós temos uma lei defasada de 61, imagina, já são 64 anos, então o que mudou é absurdo em tudo isso, né? O que mudou. As leis que estão tentando tramitar não contemplam o que a gente está falando aqui, elas contemplam formação, são instituições de ensino mais preocupadas em seletivar os massoterapeutas, criando cursos caros e inacessíveis para que cada vez mais as pessoas não tenham acesso à profissão, né? Só pessoas que realmente tenham condições financeiras de fazer o curso. Então a gente está falando aqui um curso de 2 anos e meio, pagando, sei lá, 700, 800 reais por mês. Isso em 25 parcelas, vai dar 20 mil reais um curso de massagem. Então é um pouco sobre isso, sobre essa elitização da massoterapia, que não é o meu propósito. Meu propósito sempre é o contrário: tornar acessível as curas tradicionais, as curas milenares que sempre existiram. Massoterapia não inventou a roda, ela só faz a roda girar, como eu sempre digo aqui. O que eu trago aqui não é eu que estou inventando, eu só trago estudos que baseiam, que fundamentam o que os massoterapeutas já sempre fizeram.
os antigos, né, faziam, curavam as pessoas, tá, mas como eles curavam? Talvez eles não sabiam, talvez tinham um conhecimento aí faltando, e é isso que eu trago aqui para vocês, é esse conhecimento para você saber o que vocês estão fazendo no momento que vocês falam que estão tratando, tratando os pacientes de vocês, tá? Então, aqui ficou meio complexo. E aí eu fui, né, o que é fazer diagnósticos médicos, né? Por exemplo, é dizer para o cliente, você tem hernia de disco, então eu sempre digo para vocês, né, quem é meu aluno aqui, logo vai ter pessoas de fora acessando, então esse vídeo também vai ficar disponível para vocês que estão chegando agora, além dos meus alunos. Eu sempre digo, a gente não diz que a pessoa tem, a gente fez todos os testes, a gente tem 99% de certeza que ele tem uma hernia de disco, que às vezes aquela dor está sendo provocada pela hernia de disco, mas a gente não pode diagnosticar. Você tem uma hernia de disco, tá? A gente não faz esse diagnóstico. Para que serve a nossa avaliação? Para a gente ter cuidado na hora de fazer o tratamento e saber que tratamento vai fazer. Cris, então a gente não mexe, a hernia de disco mexe e trata. Só que a gente vai ter ressalvas, a gente vai ter técnicas que a gente usa, técnicas que a gente não usa no tratamento de hernia de disco, assim como qualquer outra coisa. Vamos falar de um torcicolo. Tem técnicas que eu uso no torcicolo, tem técnicas que eu não uso, e você está cansado de tratar torcicolo. Ciático, tem técnicas que eu uso, tem técnicas que eu não uso. É a mesma coisa, só que a gente vai ter sempre um coeficiente de segurança muito alto, e é isso que eu gosto de trabalhar aqui com vocês, né? Então, a gente não pode dizer você tem fibromialgia. O diagnóstico é um ato privativo do médico. O massoterapeuta ele pode ter uma desconfiança, ele pode avaliar, ele pode... Olha, eu acho que isso pode ser tal coisa. Vou fazer um tratamento aqui, vamos ver se melhora. Caso não melhore, vamos encaminhar você, né? Recomendo que você procure um outro profissional, um médico, um fisioterapeuta, alguém especialista na área, para poder melhorar o quadro, se você não é um especialista nessa disfunção que aquele paciente tem, né? Então, assim, a gente não pode prescrever remédio, né? Remédio. E aqui até vou mais profundo. Você sabia que até a indicação que você dá, para minha dor de cabeça eu tomei tal remédio, toma também. Isso também é o uso indevido, né? O exercício ilegal da profissão de médico. Você não pode indicar um remédio para outra pessoa, você não pode dizer o que ele tem que tomar ou não. Outra coisa que você não pode, suspender um tratamento. Não suspenda o tratamento do seu paciente. Se ele não está mais com dor devido à sua massagem, ele por vontade própria que faça isso, mas não sob orientação de vocês. Tá? Isso é muito importante. Então a primeira coisa que vocês fazem, o cliente chegou para vocês, estou fazendo um tratamento. Tá, legal, você sabe que aquele tratamento talvez não seja o mais adequado, foi algo paliativo, foi algo ali emergencial que o médico deu para ele por não saber qual era a origem daquela dor, não saber qual era a origem daquela disfunção, a origem que você conhece, né? Que você já avaliou, identificou, viu qual era a origem, você trata, a dor acaba. Tudo bem. Você interfere no seu tratamento, você vai recomendar que ele faça alongamento, que ele faça atividade, que ele, enfim, tu vai fazer a recomendação que ele procure profissionais que orientem ele em relação a isso, mas você não vai eliminar ou suspender o tratamento daquele outro profissional, tá? Então isso é uma coisa importante para você ficar atento aí, tá? Uma coisa que a gente não pode, e aqui é um grande problema, né? Porque assim, a gente sabe, existe, por exemplo, labirintite. Existe o problema de labirintite, que é um problema de uma inflamação no ouvido. Legal, que afeta a questão do equilíbrio. Legal. Só que a gente sabe que tem várias disfunções neurovestibulares e musculares aqui nessa região cervical, cervicogênica, que vai gerar também uma sensação semelhante. Eu estou aqui falando com pessoas que com certeza já atenderam, já trataram dezenas de labirintites. Eu conheço várias que estão aqui nesse grupo. Então o que eu quero trazer? A gente não pode prometer que trata labirintite, porque labirintite é uma doença médica. O médico... Então assim, tem uma proteção aqui muito forte na relação médica, quando a gente está falando de tratamento de cura,
tá? Então a gente tem aí uma blindagem da profissão médica nessas situações. Então o que acontece? A gente tem que cuidar na maneira que a gente fala. Se o paciente de vocês falar, nossa, ele me curou da crise, ele me curou da labirintite, aí é o paciente de vocês falando e não vocês, não o relato de vocês, tá? Então isso é muito importante, porque se você disser que cura tal coisa, aí é entendido como curandeirismo. Aí, entendeu? A legislação blinda a profissão da medicina, né? E aí, enfim, não vou entrar no mérito aqui de perseguições, dos povos tradicionais que exerciam cura, com várias situações que hoje se estuda e sabe que é verdadeira e que a medicina pega para ela para fazer tratamento. A gente vai pegar regiões aí mais ao norte, a gente pega regiões ali, aqui também na região sul, mas quando a gente pega a região Goiás, Mato Grosso, Pará, lá no norte, a gente vai ter uma medicina indígena muito forte. A gente tem medicina indígena que trata praticamente tudo que a medicina convencional trata, a medicina indígena trata, né? E aí existe um tirar a potência, né? Vou tirar o reconhecimento dessa prática para poder vender a minha. É uma questão de lobby aqui, né? Que é uma questão de comércio, tá? Nunca existe um estudioso, já foi político, o Darcy Ribeiro, que ele falava que adoecer o povo e manter o povo burro é uma estratégia, é uma campanha, né? É uma campanha política isso, é um projeto político, né? Manter as pessoas doentes e burras, ponto. Então é sobre isso, né? Então a gente saber também nos colocar. Em breve nós vamos para as brigas maiores, mas a gente precisa alguns passos antes. Então eu estou orientando aqui vocês como a gente pode nos prevenir de arranjar incomodação em relação a isso, tá? Então assim, a gente não pode fazer procedimento invasivo, injeção, sutura, retirada de verruga, infiltração, enfim, essas coisas que às vezes que alguns massoterapeutas fazem, não é recomendado, tá? Nada que seja invasivo, vou aplicar uma injeção. Não, o massoterapeuta não faz isso, não está no nosso escopo, na nossa prática, tá? A gente não consegue, né, solicitar exames clínicos. O que a gente pode fazer? Pode recomendar que aquela pessoa procure o médico e peça para ele, aí aquele joguinho de cintura, pedir para ele fazer uma radiografia, pedir para ele fazer uma ressonância, enfim. A gente consegue talvez um joguinho de cintura aqui com o paciente tendo um jogo de cintura com o médico, ele fazer essa solicitação. Nem sempre funciona, tá? Mas é uma estratégia. E aí aqui a gente tem caminhos para isso, né? Então assim, como é que a gente vai conseguir fazer com que a massoterapia se associe ao termo cura? Que ela também seja um pouquinho dona desse termo cura, já que só a medicina é dona da palavra cura, é diretamente ligada à medicina. E a gente sabe, vocês aí, que já são TMS, que já trataram centenas de pessoas, que curaram essas pessoas, né, que estavam em tratamentos que às vezes não eram mais adequados, enfim, por N situações, mas vocês foram lá e conseguiram ajudar essas pessoas, aliviaram a dor delas, tiraram elas do quadro em que elas viviam. Isso, para mim, na minha ignorância, chama cura, né? Só que não pode. Eu aliviei, eu tratei, eu ajudei, eu não posso usar o termo cura. Mas vamos lá, aqui a gente está interno, eu vou usar esse termo aqui para vocês, né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa ampliar o reconhecimento da massoterapia. A gente precisa aumentar isso, entendeu? Mais pessoas precisam saber o que a massoterapia é capaz. E aqui é o que eu sempre disse para vocês. A gente tem que se fortalecer, a gente tem que se unir, a gente tem que um puxar o outro dentro da massoterapia, tá? E aí vem aqui, né? O caminho que a gente tem é 3 frentes: ciência, tá? E aí a gente vai começar a trabalhar o que é ciência e como produzir ciência
com a massoterapia, tá? Eu vou trazer isso para vocês. A comunicação, que eu sempre falei, a vida toda falando de comunicação para vocês, né? Faça o cliente falar, pega um antes e depois, vamos divulgar isso, vamos mostrar o tratamento, fala lá o que você tratou, conta a história do cliente que chegou com uma dor, tal. Tu não vai dizer que curou aquela dor, mas você vai falar, meu cliente chegou aqui com sinais de labirintite, não era labirintite, era uma disfunção. Estou usando o exemplo labirintite, foi o mesmo que eu usei anteriormente. Era uma disfunção muscular, estava gerando algo semelhante, eu tratei, fiz isso, fiz aquilo, e meu paciente saiu daqui bem. Esse é um relato. Paciente de vocês falando, nossa, eu estava com uma crise de labirintite, tenho isso recorrente, nunca ficava bom, vim no massoterapeuta e em uma sessão ele me deixou bom. Faz uma postagem sobre isso. A gente precisa comunicar, vocês precisam se comunicar. Quanto mais vocês falarem sobre o trabalho de vocês, mais clientes vocês vão ter procurando vocês. Então falem do trabalho de vocês a toda oportunidade. Sejam aquelas pessoas chatas, sejam as pessoas chatas que falam. Sabe, tem duas pessoas assim que são maçantes na vida. É o esfumante. Vocês já pegaram um esfumante? Né? Quem fuma, encontra um esfumante, o esfumante fica falando, para de fumar, não sei o que, porque eu fumava, porque não sei o que, e ele fica insistindo no para de fumar, incomodando ali quem está fumando, muito forte. Existe uma campanha muito forte para parar de fumar quem já conseguiu parar. Então assim, seja o pare de fumar, seja o esfumante, fale da sua massagem, fala o que pode tratar, fala o que, sabe, conversa, a pessoa está com uma dor, nossa, eu conseguia tratar com massagem, porque essa dor isso, entendeu? Então fala, publica, porque quando você estiver cheio de pacientes, você não vai ter tempo de falar. Então você tem a sua rede social ali, rica em postagens, rica em conteúdo, tá? Se você não tem cliente, você tem tempo. Se você tem tempo, faz postagem. Para quando você não tiver tempo, já ter postagens. O segredo é esse, tá? Faça. Bora. E aí, claro, uma última, e aqui é um trabalho inverso, que eu vejo que normalmente as pessoas começam querendo criar política pública. Não adianta criar política pública se a gente não tem demanda. Foi criado lá o Plano Nacional de Terapias Complementares, né, de Práticas Complementares na Saúde, o PICS. Foi criado isso. Nós temos massoterapeutas qualificados para realmente tratar uma dor dentro do posto de saúde? Ou é só para passar creme? É só para fazer aquele carinho com uma formação, né? Aquela coisa de ficar passando creme. Então, isso vai acabando, abrir uma política pública, criar uma política pública, abrir um espaço, mas é um espaço de lazer, de entretenimento. É um espaço de entretenimento. O massoterapeuta, essa analogia aqui vai ser muito bacana. O massoterapeuta dentro do posto de saúde, aí da sua cidade, é a mesma coisa que o espaço kids no restaurante. Mesma coisa, só para entreter a criança para o pai poder comer. Não é a especialidade do restaurante. O restaurante não está preocupado em entretenimento. Não é a área dele entretenimento. É comida. Enquanto o pai e a mãe jantam, almoçam, a criança está lá no espaço kids brincando. E aí o pai e a mãe conseguem ter uma liberdade ali para almoçar sem ser incomodado pelo filho. E a massoterapia está mais ou menos assim, tipo, não tá ao ponto de um remédio, é mais uma carência, é mais uma dependência. Vai ali, faz uma massagem, faz uma auriculoterapia, faz alguma coisa. Então, essa política pública ela veio inversa ao processo. A gente precisa estar capacitado para entrar nos hospitais. Não precisa os hospitais abrir as portas e dizer, tragam massoterapeutas, porque a gente vai ficar no mesmo. Massoterapia como entretenimento. E a gente quer massoterapia como área da saúde. Pelo menos é o que eu quero e eu sei que é o que você quer aí comigo do outro lado, né? Até porque se você está aqui comigo durante esse tempo, e aqui já fica a peneira de corte, ou seja, a hora que a gente vai peneirar aqui a gente vai falar sobre massoterapia, ciência e saúde.
tá? A gente vai falar sobre ciência da massoterapia e sobre saúde com massoterapia. Cris, aquela manobra assim... Não, vai ter as manobras, mas vai ser sobre ciência e cura, e tratamento, e saúde, tá? Então é sobre isso que a gente vai trabalhar. Bora! Qual é a nossa estratégia prática para isso, tá? Vamos lá. Produzir evidências locais. O que é produzir evidências locais? Lá nos protocolos eu sempre trago, eu sei que às vezes a galera acha que é chato, e é chato, pessoal, a gente não vai sentar na sombra dessa árvore. Eu e você, nós não vamos sentar na sombra dessa árvore. Nós estamos plantando uma árvore que ela vai demorar 50 anos para dar fruto. Daqui 50 anos alguém vai subir nessa árvore e vai comer um fruto dessa árvore. Mas não vai ser nós. Nós provavelmente já vamos estar mortos quando isso acontecer. Mas a gente precisa plantar ela hoje para garantir para as futuras gerações que eles vão poder comer o fruto dessa árvore. O que é isso? É provar que a massoterapia tem evidências científicas, que ela é algo científico, que ela é tecnológico. Então, para isso, a gente precisa coletar informações. Cris, de que maneira que eu faço isso? Maneira TME. Avaliação, escreve avaliação, grava avaliação, filma avaliação, tira foto da avaliação. Tudo aquilo que a gente já faz, ou deveria estar fazendo. Se você não está fazendo, vamos lá, vamos fazer. Então, produzir evidências é uma coisa muito importante. Então, eu vou ter um caso lá, vamos voltar para o meu labirintite, né? Ou disfunção cervicogênica. Eu estou lá com sintoma, o cliente relata XYZ que ele faz durante o dia, trabalha no computador aqui, tem uma postura X, eu faço os testes, identifico quais os músculos estão envolvidos, trato esses músculos, tenho resultado. Opa, cheguei numa ciência aqui, criei uma ciência. Tinha um problema, fiz um passo a passo, cheguei no resultado. Isso é produzir ciência, a gente vai trabalhar mais isso. Mas é sobre isso que eu estou falando com vocês quando a gente fala em produzir evidências. Grava, filma, tira foto, tem esse registro, salva isso. Faz um Google, faz um Gmail lá só para isso. Cria um e-mail novo e põe lá na nuvem. Cria pastas e vai colocando lá no Drive. Vai colocando no Drive, vai subindo essas imagens, essas fotos, essas filmagens. Você tem 15 GB para fazer isso, então é bastante coisa, né? Bastante volume de conteúdo. Vai salvando isso, vai registrando esse material para a gente conseguir ter quanto mais evidência a gente tiver. Vamos lá, a gente tem uma tiragem de 5.000 tratamentos de labirintite. Opa, 5.000, vocês trataram 80% dos casos de labirintite, vocês trataram que caíram na maca de vocês? Sim, nós tratamos. E claro, você nunca vai chegar a 5.000 casos de atendimento. Você vai atender 50, o outro vai atender 20, o outro vai atender 10, mas nós todos unidos, nós vamos chegar aos 5.000. E é isso que eu quero, a gente chegue aos 5.000. E aí a gente vai apresentar isso. De que maneira, né? Vamos lá, vamos pra frente. Aí a gente vai publicar isso e divulgar. O que é essa publicação? Publicação normalmente é acontecida em eventos acadêmicos. Pessoas vão lá e escrevem sobre isso, né? Vão falar sobre os resultados da massoterapia no tratamento da labirintite. E aí vão trazer os estudos de caso e vão trazer as comparações que tiveram para gerar esses resultados, né? E aí, enfim, tá, não vou falar sobre isso, mas tudo bem, em um outro momento a gente fala sobre isso. Então, ter esse conteúdo para publicar. Então a gente precisa coletar essas informações, porque acontece, a grande maioria dos testes feitos por massoterapeutas, as tiragens é de 100, 200. Olha, teste com 200 pessoas é um teste grande, normalmente por instituições, feitos por instituições. Dificilmente um pesquisador apresenta tese com uma amostragem de 200 exemplares. Tá? Então, imagina a gente apresentando um projeto com 1.000 exemplares, com 5.000 exemplares. Então, é isso o meu convite para vocês, a gente criar essas evidências para depois a gente poder publicar e divulgar isso, para que cada vez mais a massoterapia seja reconhecida como um objeto de tratamento. A gente vai querer uma fatia dessa palavra cura para nós.
É isso que eu quero trazer. Mostrar que a massoterapia é possível, é possível curar com isso, né? A partir disso, a partir da gente tendo evidências, a partir da gente tendo publicações, e aqui não é depois, é durante mesmo, a gente vai educando o público, a gente vai falando cada vez mais para as pessoas. Lá em, sei lá, 2019, acho que foi quando a gente fez a nossa primeira maratona, que acho que deu lockdown, acho que foi isso, acho que foi 19, lá em março que deu lockdown, que a gente fez a nossa primeira maratona, foram 14 dias imersos, né, em tratamento, e eu falava para vocês assim, quando vocês tratarem a primeira disfunção, vai virar uma chave dentro de vocês. E aqui, pessoal, essa chave que vira dentro da gente é o que vai dar segurança para a gente falar sobre o tratamento. Porque quando você pega um quadro que o teu coleguinha tratou, minha colega lá de São Paulo conseguiu tratar uma labirintite. Pô, então massagem funciona para labirintite neurogênica. Legal. Tu vai falar sobre isso, mas tu vai ficar inseguro. Então a tua fala, quando você fala, ela tem um tom e ela tem gestos e tem traços que tu não transfere confiança para o teu paciente. E isso não é, isso é ciência, tá? Isso é a leitura que o próprio cérebro faz daquela situação. Ele vai fazer uma leitura daquilo, do paciente de vocês. Porque vocês estão transmitindo segurança, porque vocês não fizeram ainda. Quando vocês tratar, bum, você tem um poder. Você criou um poder, você sabe que você é possível fazer aquilo. E você fala com mais autoridade, e você fala com mais segurança, e você fala com poder, um tom da tua voz, o teu rosto modifica. O teu gesto é outro, tua posição corporal é outra. E o paciente de vocês entende isso e diz, eu confio nessa pessoa, porque ela está falando a verdade. Instintivamente. Existe jeito de burlar isso? Existe. É mais difícil burlar isso do que falar a verdade. Eu prefiro 1000 vezes falar a verdade do que aprender a mentir. Entende? Então assim, o corpo fala, a ciência da linguagem corporal, tem um monte de coisa, né? Mas eu prefiro falar a verdade. Então eu quero que vocês tratem sintomas, disfunções e vocês falem sobre elas. Então quando você aí, do lado de lá, você atender o ciático e você se sentir super poderoso porque você tratou o ciático, liga a câmera e fala do ciático. E aqui, pessoal, eu estou imaginando uma pessoa, eu estou imaginando uma massoterapeuta, eu estou conversando aqui com uma massoterapeuta. Eu tenho mais facilidade de falar aqui porque eu tenho vivência de sala de aula. Então, na verdade, eu não estou pensando em uma única só pessoa, estou pensando em várias sentadas aqui na minha frente. Aqui na frente está a câmera, então eu estou vendo várias pessoas sentadas aqui na minha frente e eu estou dando a minha aula, estou falando como se eu estivesse dentro de uma sala de aula. Então, para mim é normal, eu faço isso desde os 17 anos, eu estou em sala de aula. Então, para mim isso é muito normal. Já são 20, quase 25 anos em sala de aula. Então, para mim é normal falar. Para você que está começando, pensa lá como se você estivesse contando para tua mãe, como se você estivesse contando para tua irmã, como se você estivesse contando para tua melhor amiga que você conseguiu tratar um ciático, explica o que é, como foi. E o melhor disso tudo é você pensar numa pessoa leiga, que não sabe o que é ciático. Pensa numa pessoa leiga, que você gosta muito dela, mas que não sabe o que é ciático, e você quer contar para ela que é possível tratar ciático. E você pensar que ela tá com dor do ciático e que aquela dor você pode ajudar ela. Pessoa que você ama, você pode ajudar ela. Então conta para essa pessoa. Esse é um exercício de você educar o público. Conta para ela as coisas. Cris, não ficou bom. Show! Deixa lá o vídeo. Amanhã melhora. Eu sempre digo, gravar stories é muito fácil, dura só 24 horas. O alcance que o stories de vocês vai ter é muito pequeno para vocês terem vergonha. Nossa, eu tenho vergonha de quê? Tu está falando sobre o teu trabalho, tu está falando sobre as tuas coisas, não tenha vergonha, tá? Não tenha vergonha. E aí o último, mas não menos importante, são as parcerias interdisciplinares, né? Então assim, você começar a criar uma referência
e começar a ter parceiros, fisioterapeutas, quiropraxistas, educadores físicos, médicos, pessoas que vão começar a recomendar você pelo teu posicionamento, pelo que você fala, pelo teu trabalho e pelos teus resultados. Então, aqui nós estamos criando um caminho, né, uma prática sustentável para que a gente alcance o quê? Massoterapia pegando uma fatia da cura. A gente vai ver massoterapeutas curando pessoas em hospitais? Não vou ver. Mas quem sabe a minha neta, se assim eu tiver, tô jogando lá no futuro, quem sabe a minha neta vai no médico com uma dor de cabeça e passem ela para o massoterapeuta. É isso que a gente está construindo aqui. Não é nosso, não é para nós, não é para o nosso orgulho, não é para nossa vaidade. Vai ter respingo em você? Sim. A tua clientela vai aumentar, teus resultados vão aumentar, teu preço vai ser mais valorizado, as pessoas vão considerar pagar melhor pelo teu trabalho, a tua agenda vai estar mais completa. Tudo isso é efeito do que a gente está falando. Isso você vai colher. Você talvez, infelizmente, a gente não consiga ser tratado por um massoterapeuta dentro do hospital, com uma dor lombar, uma dor, enfim, idiopática, né? Sem origem. A gente talvez não seja tratados, mas os nossos netos vão ser. E para mim tá ótimo, porque eu plantei essa árvore, nós plantamos essa árvore, eu quero que você tenha isso. Eu plantei essa árvore. Eu plantei essa árvore e ele vai comer o fruto daqui 50 anos, vai ter gente comendo fruta dessa árvore. Porque você plantou. Se nós deixar para a próxima geração plantar, é 50 anos para frente. Então é aquilo que eu sempre digo, que eu falava lá nas publicações, né? Você precisa fazer 1000 postagens. Você precisa gravar 1000 vídeos. Daqui um ano é o 1. Vai ser o vídeo 1. Se tu começar hoje é vídeo 1. Se tu começar daqui um ano é vídeo 1 de novo. Se tu fizer 3 vídeos por dia, em um ano tu acabou os 1000 vídeos. Tu superou eles. E aí você vai ver a qualidade que você vai estar gravando vídeo e tudo mais. Então, não adianta a gente ficar esperando o momento certo ou quando for mais propício. É agora, é hoje. Bora! Convido você para isso. Vem comigo, tá? Porque vai ser muito bacana o que a gente está construindo aqui. Não é para nós diretamente, mas a gente vai ter centenas. A gente não vai comer a fruta, mas a gente vai sentar na sombra. Pode ter certeza. A gente vai sentar na sombra, a gente vai descansar na sombra, mas o fruto vai ficar para as futuras gerações. E eu convido você para a gente plantar essa árvore. Vamos plantar essa árvore da massoterapia. Vamos nos posicionar como agentes de saúde, instrumento de cura. A massoterapia tem esse poder. Ela nasceu desse poder. Ela nasceu aqui. Ela só se perdeu com o decorrer do tempo. Vamos botar ela de novo no seu curso natural. O curso natural da massoterapia é curar, é tratar, é fazer o tratamento com as nossas mãos. Certo? Agradeço você por essa aula e em breve teremos mais conteúdo que eu vou trazer para vocês, tá bom? Beijão e até mais. Deixa um comentário aí no vídeo se você gostou, se você chegou aqui até o final. Deixa um comentário aí o que você achou dessa aula. Pode comentar aqui no YouTube e ali no grupo dá um likezinho para mostrar que você assistiu. Tá certo? Beijão e até a próxima.